Olá, você está na quinta temporada da Reconnect. Você sabe o que é Ifá? Saiba agora na Reconnect. Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Você está na sua reconexão semanal com a espiritualidade de forma leve, livre, plural, aqui na TVC Canal 5.1 HD, afiliada à TV Cultura. Como você sabe, a Reconnect é o seu programa bi-semanal, aos domingos, 18h30, e às quintas-feiras, para quem madruga, às 3 horas da manhã, perdeu o sono, quer falar sobre espiritualidade? Então liga na TV, canal aberto e também através do seu canal fechado TV Brasil. Aqui sempre comigo ele, meu historiador de plantão e curioso favorito, Roberto Leão. Olá, Bernardo. Olá, galera reconectada. Sei que vocês estão estranhando. Muita ousadia. Eu mudei a armação dos meus óculos. Super ousados. Dá para perceber. Não, com certeza. Tá para perceber total, Roberto. Então, eu não estou de blusa preta, eu estou de blusa azul marinho, que é outra ousadia. Eu estou muito ousado. Eu sou uma pessoa que está me superando muito. Seguindo o nosso planejamento, né, assim, Roberto, o que a gente vai fazer de diferente para a quinta temporada? Aí o Roberto, vamos mudar a abertura, vamos mudar o cenário, vamos voltar para o estúdio, Roberto. Não, vamos mudar a minha armação do óculos. E usar então, uma blusa que não seja preta. Ótimo. E filmando sem ser a cama e o guarda-roupa, tá ótimo. Tu implica com o meu guarda-roupa é maravilhoso, é a única parte branca que eu tenho da casa. Não, pô, Roberto, foi horrível. Aquela época da pandemia foi uma época cruel, tu parecia um ogro, com cabelo grande, com a barba. Gente, a gente estava no meio de uma pandemia, todo mundo passando por problemas, né, de ordem mental, estava todo mundo assustado, né, faz parte do processo. Eu não fazia minha barba, eu mesmo cortava o meu cabelo, assim, só por isso que estava lindo. Eu aparava as pontas. Por isso que estava maravilhoso. Então, Roberto, hoje eu tava a cara da pandemia. Vão lá no YouTube e vejam os programas passados, da época mesmo. Não, a pandemia ainda não passou, temos que tomar os cuidados, por isso estamos gravando em casa, inclusive, seguindo todos os protocolos. Não voltamos para o estúdio, não temos previsão ainda, mas deu uma melhorada, graças a Deus, está todo mundo um pouco menos assustado. Vamos lá falar sobre o nosso convidado, que é o que interessa. Chega de Então vamos lá, Roberto. Vamos falar hoje sobre um tema muito pedido nas nossas redes sociais. Então, a gente fala sobre todas as religiões, sobre todos os temas de crença e todas as formas de culto. Mas esse programa foi muito pedido há um certo tempo, inclusive, né? Estava na fila da quinta temporada. Então, a gente minuciosamente procura o convidado, né? A gente sabe que meio que a gente, quando a gente traz o programa, meio que a gente valida, né? Querendo ou não querendo, a gente está validando. Então, tanto é que os convidados, você foi indicado da Reconnect. Não, peraí. Né? Mas a gente realmente tem esse crivo, a gente tem esse cuidado de trazer os convidados sérios para falar com vocês aqui, obviamente, com conteúdo. Então, para falar sobre jogo de Ifá, que é jogo de búzios, tá? A gente está convidando ele, que é sacerdote de Umbanda, iniciado no Ifá, também fala muito bem de Quimbanda nas suas redes sociais. Depois até a gente pode chamar ele no segundo momento para falar sobre Quimbanda aqui no programa, vai ser muito legal. Ele, cara, que tem um conteúdo muito bacana. Depois vocês vão ter a oportunidade de ver as redes sociais deles aqui. Segue ele, que é muito bacana o conteúdo dele. Pai Anderson de Xangô, seja muito bem-vindo, Pai Anderson. Bem-vindo, Pai Anderson. Obrigado, boa noite a todos. Muito feliz, muito honrado pelo convite, né? Por essa oportunidade, essa abertura de estar conversando um pouco, né? Sobre uma religião de cultura tradicional iorubá, né? Trazer a visão, a cosmogonia, como a gente pensa, como a gente age, como a gente faz, né? Então, uma boa noite para todo mundo que vai chegando, os meus seguidores, os seguidores da Rede Conecta. Tenho só a agradecer a todos vocês e hoje vamos embora aí para um bate-papo bem legal. Legal. Pai Anderson, primeiro de tudo, rapaz, você tem uma trajetória espiritualista muito, muito bacana, né, cara? Umbanda, Quimbanda, Ifá. Cara, como foi tua busca, Pai Anderson? Como foi tua busca aí pela tua espiritualidade? Como é que o pequeno Anderson virou o Pai Anderson de Xangô?
Pois é uma ironia, né? Mas nada disso foi por vontade, né? Eu sempre tive medo, nunca frequentei Umbanda, sempre tive medo, tinha respeito, mas eu tinha medo, não comia uma bala de Cosme, nada, não fazia isso. Até que um dia eu, aos 19 anos de idade, passei por um problema muito sério de saúde e foi aonde nasce, né? O pai Anderson, né? Então, eu fiquei 30 dias internado entre a vida e a morte e foi aonde tudo começou, foi o contato com a espiritualidade que eu tive na ocasião, né, a Umbanda. E aí eu fui descobrir essa missão sacerdotal que eu tenho, né, que isso vem, acreditamos nós, dentro da nossa cultura, que isso é uma questão ancestral, né? Então, foi difícil a adaptação, foi difícil o aprendizado, mas eu me dediquei o máximo que eu pude, me dedico todos os dias para eu tentar ser uma pessoa melhor, para eu tentar ser um sacerdote onde eu consiga ajudar principalmente os filhos da casa, né? E aí eu frequentei a Umbanda, fiz todas as minhas obrigações que naquele terreiro era instituído como obrigação, né? Até que eu chegasse a me tornar um sacerdote de Umbanda. E aí vem todo aquele amor, aquele carinho, aquela proximidade com Exu. E aí é onde eu comecei a ter algumas visões um pouco diferentes de como eu cultuava Exu na Umbanda, né? E aí vem todo aquela curiosidade na Quimbanda. E aí foi onde eu me iniciei na Quimbanda, onde eu também passei por todos os rituais iniciáticos, fiz tudo o que era necessário, até que eu me tornasse um tata de Quimbanda, ou seja, um sacerdote de Quimbanda, né? Uhum. Só que aí começa, você dentro da Umbanda, você já tem um olhar diferente para Exu, né? E aí começa a vir as indagações referente a Orixá, né? E aí, primeira consulta, procurei um babalaô, né? Me consultei com ele e descubro também, por ironia do destino, esse caminho, né, iniciático, né, dentro da cultura tradicional Yorubá-Ifá, pelo menos da minha família pela qual eu sou iniciado, para que ocorra uma iniciação, primeiro você tem que ser aceito, né? Ou seja, o orixá, ele tem que aceitar a sua iniciação, porque o orixá é o nosso Deus. Não é eu que busco ele tem que me aceitar, né? Saber que eu tenho um bom iuá, um bom caráter, uma boa índole, que eu vou ser uma boa pessoa e juntando, né, essa minha trajetória de vida, o que pode vir se tornar a minha vida com a iniciação, e aí a gente caminha. E aí eu fui muito bem aceito, sou iniciado para Xangô, no culto Ixexelagbá, tradicional Yorubá-Ifá, né? Hoje eu pertenço à família do Arabá Colaolé, de Ekiti, Nigéria, né? Do Babalaô e Faomi, né, de Beodé, de Jureia, Peruíbe. Rapaz, não tem o mínimo risco de eu decorar isso aí, pai Anderson. Não tem a mínima possibilidade. É como o senhor disse, é talento mesmo, o cara nasce para isso. Cara, e aí começou esse meu mergulho, né, nessa imensidão chamada Orixá, né, chamado Ifá. E aí, cara, é um renascimento para a vida, né? E sou sacerdote de Umbanda. A casa de Xangô Yansan é um terreiro de Umbanda, onde não se mistura cultos, né? Onde tudo que eu aprendi na Umbanda eu faço com os meus filhos de Umbanda. E quando há a necessidade de algo a mais, eu levo para o meu babalaô, né? Ou seja, eu não tenho milindre algum de falar, nossa, pai, mas você passa a ter conhecimento, etc. Entenda, o que é referente a Umbanda, a Quimbanda, eu cuido. O que vai um pouco mais na minha esfera, onde eu estou engatinhando, eu tenho meu babalaô, né? Onde eu não tenho problema nenhum em falar. E sou muito grato a Orumilá, a Xangô e a Exu por ter trago em minha vida, ter proporcionado felicidades de eu encontrar pessoas boas nessa minha trajetória, né? E aí nasce, né, o pai Anderson. O pai Anderson de Xangô. Pai Anderson, para a gente começar a falar sobre o tema, eu queria que o senhor explicasse para os nossos reconectados o que é exatamente Ifá e qual a origem desse oráculo. Tá. Se é só um oráculo, o que seria o Ifá? Vamos lá. Ifá é uma religião iorubá, né?
é um culto ao orixá chamado Orumilá. Então, veja bem, dentro da tradição iorubá, nós temos o culto a orixás, né, os imolés, ou seja, culto a Oiá, culto a Xangô, culto ao Batalá, que é o Oxalá, culto a Odé, enfim. E temos o culto ao orixá chamado Orumilá, né, que é uma iniciação específica nesse orixá, né? Então, Ifá, costumeiramente, quem joga búzio fala que joga Ifá, né? Porque fala que o búzio é de Ifá. É interpretativo, né? Porque o jogo de búzios, o Ered Logum, ele é um jogo de búzios onde alguns iniciados em determinados orixás podem jogar. Ou seja, orixás que manipula o búzio. Xangô, Oiá, Oxum, Exu, Iemonjá, né? Alguns outros orixás têm os oráculos, que é o Opeleifá, ou seja, que é um oráculo completamente diferente. E quem é Babalaô, né? Iniciado em Ifá, que tem uma preparação mínima de 15 a 20 anos de estudo. Nossa. É onde tem um outro oráculo chamado Iquim Ifá, né? Então, ou seja, que é a semente do Dendê, né? Então, costumeiramente no Brasil, quando a gente fala o nome Ifá, né? Eu vou jogar o Ifá. É o jogo de búzios, né? Comum. Então, Ifá é uma coisa, culto a orixá é outra coisa. Mas, pai Anderson, o Ifá, ele só deve, na sua opinião, ele só deve ser utilizado dentro das religiões afro-brasileiras. Por quê? Nós vemos muitos cursos, como vemos de tudo hoje na internet, né? A internet, ela deu velocidade ao conhecimento, ao mesmo tempo, na visão de algumas pessoas, principalmente no âmbito religioso, ela banalizou outras, né? Existem muitos sacerdotes oferecendo cursos online ou cursos presenciais para pessoas que não são da religião. Na sua opinião, o Ifá deve ser exclusivo para ser utilizado dentro das religiões afro-brasileiras? Quando a gente vai falar de Ifá, vamos falar de jogo de búzios, né? Certo. O jogo de búzios, em minha opinião, né? Não existe curso para isso, mas eu vou explicar o porquê. Na minha opinião, tá? Eu respeito toda e qualquer opinião. O jogo de búzio, o Ered Logum, ele nasce junto com a sua iniciação. Ou seja, costumeiramente a gente ouve dizer que o jogo de búzio, quem responde é Exu. Não. O meu jogo de búzio responde Xangô, que é o orixá que eu fui iniciado, né? Todo o procedimento e todo o ritual, todo o rito litúrgico que eu passei, que meu espírito passou, que o meu corpo passou, os búzios passou junto comigo. Então, ou seja, na minha opinião, né? Deveria manusear os búzios apenas pessoas iniciadas. Iniciado no culto tradicional, iniciado no candomblé, né? Que o candomblé tem diversas nações, enfim. Mas, como você falou, com o avanço da internet, né? Também vem um pouco a desplicência, na minha opinião, tá? Então, eu não vejo com bons olhos, porque ao você abrir o oráculo, ao você abrir o jogo de búzios, você está definindo o futuro daquela pessoa. Você está abrindo o destino dela. E se o destino dela é iniciar? Como que você não é iniciado? Como que você não tem um sacerdote que te respalde? Como você vai resolver isso? Mas, pai Anderson, eu acho importante também, agora que você tocou nesse assunto, aproveitando a deixa, para a gente explicar para o nosso telespectador aqui o que é que o Ifá lê que os outros oráculos não leem. O que é que o Ifá revela que o tarô não revela, que o baralho cigano não revela. O Ifá, ele é um oráculo que é mais voltado mesmo para a questão da descoberta dos seus orixás, do que os seus orixás desejam, ou como eles lhe protegem, ou é um oráculo que pode ser perguntado também sim ou não, alguma coisa sobre a vida. Qual é a diferença? Sim, o jogo de búzios, né, o Ered Logum, ele é composto por 16 peças e 16 odus.
ou seja, signos africanos. E cada Odu tem seus itãs, tem suas histórias e trazem as mensagens, sendo ela em Ire positivo ou Ibi negativo. E aí o negativo nós temos a situação negativo humano, ou seja, às vezes é alguma atitude, escolha, decisão que a pessoa está tomando que está propiciando a negatividade para ela. Sim. Ou Ibi de espírito, alguma cobrança espiritual. Dentro do Ere Logum, um jogo que ele é divinatório e não adivinhatório. Ou seja, ele só vai responder questões de orixá, ancestralidade e destino, caminho, ponto. Existem sim algumas práticas, principalmente dentro de algumas casas de candomblés, onde os babalorixás e yalorixás conseguem, através desse jogo de búzio, falar nome de entidade, né? Ah, o seu Exu é o fulano de tal, a Pombagira é fulano de tal. Eu respeito, mas eu não pratico isso porque no meu oráculo não fala entidade alguma. Existe o jogo de confirmação de sim ou não, chamado de Awomerim, que é o jogo de 4 búzios. Então, ali você vai questionando. Então, vou dar um exemplo, fiz uma consulta para o pai Bernardo e saiu um Odu para ele lá, onde o Odu fala que ele tem muito problema com Yamin, com ancestralidade feminina. E aí eu vou questionar ele e falar, meu pai, como que é a sua trajetória como mulher? Você é separado? Você briga com a sua mãe? E ali eu vou questionando o jogo, né? Mas não que o pai Bernardo vai perguntar para mim, pai, confirma meu Exu. Eu vou falar para ele, me desculpa, na minha mesa não tem essa possibilidade. Uhum. Eu perguntar para o senhor, pai Anderson. A gente tem um jogo de búzios, né, no candomblé, a gente tem inclusive na santeria, né, de Cuba, né, a gente tem o culto ao Ifá, e inclusive algumas religiões, algumas umbandas traçadas também meio que puxaram essa herança do candomblé, né? O que é que uma fala e o que é que o outro não fala? Eu sei que já deu uma pincelada, mas, por exemplo, no candomblé se apura os orixás, né? Na santeria, alguns sacerdotes apuram, inclusive, os exus, como o senhor disse, no seu não fala, né? Mas é muito mais focado para descobrir o tipo de limpeza que o consulente vai vir a fazer ou não, né? Existe o que procurar um e o que procurar o outro? Existe essa organização? Assim, no Ifá é melhor você procurar para questões espirituais, para questões de, por exemplo, mais mundanas, é melhor você procurar. Existe essa diferenciação? Existe. Só um minuto, foi uma pergunta do Bernardo de 5 minutos, eu tenho que me vingar. Parabéns, pergunta longa, hein, Bernardo? Tá tomando não, legal. é porque, desculpa, pai Anderson, é porque assim, o Roberto ele tem mania de fazer umas introduções muito longas na pergunta dele. Essa aqui foi a última pergunta que ele fez, ó. Virou um livro. Um livro, né? Um livro, é a pergunta. Aí é uma página, aqui a orelha do livro é a resposta do convidado. Eu tô cronometrando as perguntas agora. Brincando, pai, pode responder. Existe sim, né? Tanto existe que eu aconselho. Todo mundo que vai marcar consulta comigo é perguntado primeiro, por quê? Perfeito. Por que você procura o búzio? Ah, eu procuro o búzio porque eu quero saber do meu relacionamento, eu quero saber se tem Exu, se é isso, aquilo. Não. Aí a gente indica o oráculo de Quimbanda, ou eu indico um outro profissional colega meu, um outro sacerdote colega meu. Ponto. Uhum. Ah, eu procuro o jogo de búzio porque a minha vida eu sinto que está travada, está sem movimento, eu sinto que eu estou estafado, eu estou cansado, enfim. E aí isso envolve questões ancestrais. E aí sim a gente parte para a consulta, né? Então, eu tenho essa questão. Até porque muitas pessoas vêm querendo saber pai e mãe de cabeça. Ah, essa é uma pergunta que a gente ia fazer. Sempre, é muito recorrente, inclusive. Sempre. Pai Anderson, sempre. Eu acho que a segunda coisa, que eu acho que, não sei no terreiro do senhor, mas pelo menos aqui, a segunda coisa, eu quero saber como é que eu faço para saber quem são meus orixás. Só pode ser no jogo de búzios. Quais são as formas? Eu acho legal a gente falar também, para já tirar essa curiosidade. E aí, cara, eu dou um banho de água gelada, né? Porque eu falo assim, pro meu filho na Umbanda, né? Eu falo, mas pra que você quer saber os seus orixás na Umbanda, sendo que a gente não cultua orixá na Umbanda? O culto a orixá na Umbanda, ele é diferente.
A concepção de pai e mãe de cabeça é uma concepção brasileira, né? Temos que entender que o culto a Ifá ele é novo aqui no Brasil. Ele parte de 1975, 1980, né? Só que muito antes tem o candomblé, né? Que é uma religião brasileira de matriz africana, aonde alguns fundamentos foram criados e desenhados pelo homem. Ponto. Isso não tem como negar, né? O culto a Ifá, não. A gente segue à risca o que o Odu traz de mensagem, né? Então não é um fundamento criado específico, não. E a concepção de pai e mãe de cabeça é só aqui no Brasil, né? Porque no nosso entendimento existe o Odu do pai Bernardo e quais orixás que tem nesse Odu que vai fazer bom para a vida dele. Então, de repente, o pai Bernardo é de Oxóssi, na Umbanda, enfim. De repente, quando ele vai para o Ifá, ele tem que iniciar em Exu, ou ele tem que iniciar em Xangô, ou ele tem que iniciar em Oxum. Ou seja, não existe a concepção de pai e mãe de cabeça para a cultura iorubá, né? Existe sim aquele orixá que aquela pessoa deve cultuar para ela conquistar os objetivos e metas de vida dela, né? Mas é inevitável, todo mundo quer saber. Existe a possibilidade? Sim, porque no meu jogo vai sair quais são os orixás que aquela pessoa deve cultuar para a vida dela. E no meu entendimento, é o papai e a mamãe de cabeça dela. Mas isso só se apura no Ifá ou no jogo de búzios de candomblé? O candomblé ele apura, né? No candomblé eles falam quem é o pai e mãe de coroa, falam quem é o ori, juntó, orixá de frente, dos caminhos e tudo mais. O senhor aconselha ser apurado somente no jogo de búzios, sendo um orixá, sendo uma cultura iorubana, né? É ideal que se chegue no jogo de búzios? O que é que o senhor acha daqueles sacerdotes que falam, não, pela data de nascimento, você é Oxóssi. Ou então, pelas suas características, o Pai Anderson é Xangô. O que é que o senhor acha disso, Pai Anderson? Olha, meu irmão, eu tenho duas interpretações para isso, tá? Uma como cultuador de orixá e uma como sacerdote de Umbanda. Dentro do meu terreiro de Umbanda, o que o pai da casa, chamado Caboclo Arranca-Toco, ele fala... Opa! Bate. Ponto. Somos dois. É o dono Ponto. da minha casa também. Pronto. É indiscutível. Agora, dentro da cultura iorubá tradicional, só os búzios. Só que, lógico, né? Eu estarei sendo contra a ética, né? Até contra a minha iniciação. Um filho da minha casa, eu não jogar os búzios para ele, né? Graças ao Olodumare, graças a Orumilá, Xangô e Exu, sempre quando o caboclo fala algo, eu vou nos búzios saber, viu? Sim. E Sim. sempre bate Confirma. redondo. Então, ótimo. Então, para você, meu irmão, minha irmã, que é sacerdote de Umbanda, já dá gancho para um outro pensamento meu. Será que o sacerdote de Umbanda, ele não tem que ter caminho sacerdotal, ou só se ele estudar, ele pode ter uma casa? Porque olha a responsabilidade desse sacerdote em incorporar um guia e o guia falar papai e mamãe de cabeça para um filho de santo. Porque assim, é o que os sacerdotes de Umbanda, a maioria, pelo menos os que eu conheço, eles, como não tem o jogo, né? O caboclo é que acaba falando, o dono da casa é que acaba revelando os orixás, né? E que para mim, sendo de Umbanda apenas, acabou. Acabou. Tanto é que comigo foi um caboclo do terreiro que eu frequentei, um caboclo chamado Três Estrelas, que ele falou: a sua vida é Xangô e Iemanjá. Acertou na mosca, né? E, cara, acabou. Para mim é isso. Então, ponto final. Então, o oráculo principal da Umbanda é o guia-chefe da casa, no meu entendimento, né? Passa por coração, né? Pai Anderson, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Em relação à ética, o que se fala, o que não se fala. O senhor já falou que aqui que o jogo de búzios responde, que os outros oráculos não respondem.
Mas existe alguma coisa que você pode estar lendo ali nos búzios, que os búzios estão falando ali, mas você não fala para quem está consultando? Existe alguma coisa que quando você sente que vai impactar de forma muito pesada ou de forma muito forte na vida de quem está ali perguntando, o senhor se priva de falar ou tudo que os búzios leem ali o senhor fala? Opa, peraí, só um minutinho, pai Anderson. Já acabou. Quando o papo é bom, acaba o primeiro bloco rapidinho. Então, você que está em casa assistindo a gente, não sai daí, que hoje a gente está com o pai Anderson de Xangô, como sempre, falando muito bem sobre o tema Ifá, dentro do culto ao Ifá, e também explanando aqui, dando uma aula aqui pra gente sobre os diferentes cultos que cultuam o jogo de búzios, que jogam o jogo de búzios. Então, não sai daí, voltamos já já, você sabe que aqui é rapidinho. Voltamos, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade, para além da religião aqui na TVC, canal 5.1 HD, afiliada à TV Cultura. Lembrando que a gente mudou de horário, então nós ficamos no domingo às 18h30, então você está vendo esse programa com exclusividade às 18h30, ou então está vendo ele na reprise, na reapresentação, na quinta-feira às 3 da madruguinha. Agora você quer assistir a qualquer horário, quantas vezes você quiser, de qualquer parte do mundo, vai aqui que o Léo Kazumba vai colocar Reconnect Brasil. Você vai no nosso portal lá do YouTube, que o Roberto coloca, né? Sempre mais uma pimentinha, tem conteúdo. Pontualmente, sempre mais uma pimentinha, tem sempre conteúdo exclusivo. Então vai lá, com esse programa, são 81 horas com conteúdo sobre espiritualidade. São 81 programas hoje, quase 2 aninhos de programa. Daqui a pouco estamos aí debutando mais uma vez, né, Roberto? Então queria agradecer sempre aos nossos apoiadores culturais, o pessoal da Barbearia Cabra da Peste aqui em Fortaleza, que torna a gente um pouquinho menos feio, né? O pessoal da Rocker, da Topázio Colchões, que também apoia a gente culturalmente aqui, estão presentes nas melhores lojas da sua cidade, e o pessoal da de Marias Moda Religiosa, e um beijão pro pessoal da Casa Xangô, tá? Então um beijão pro pessoal da Casa Xangô também, aqui nós estamos com o pai Anderson de Xangô, então um beijão pro pessoal da Casa Xangô, que na minha visão, no meu entendimento, obviamente é a melhor casa de artigos religiosos aqui da cidade, tá? Então você deseja apoiar culturalmente, entre em contato aqui nas nossas redes sociais no direct, que sempre vai ter alguém da produção para te atender muito bem. Antes da gente ir pro intervalo, Roberto Leão fez uma pergunta pro pai Anderson de Xangô, por favor, refaça. Farei. Antes eu quero só pontuar duas coisas. Primeiro, que a gente está gravando em formato de live no Instagram. Então a gente está gravando de forma interativa, vamos ler perguntas aqui, a gente está interagindo com as pessoas, então se você tem interesse em assistir a gravação da Reconnect, você pode nos seguir nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, que a gente tem gravado em formato de live. Então é como se você estivesse no estúdio ali, assistindo com a gente, na verdade está interagindo conosco. Tipo chacrinha. Tipo chacrinha. Segundo, que a gente falou agora dos nossos apoiadores, falamos sobre a Topázio Colchões, eu devo dizer que teve um programa que eu fiz até uma merchan da Topázio, que apareceu minha cama aqui atrás. O nada implica com os meus cenários. Meu Deus. E aí mas foi o merchan da Topázio. E pai Anderson, a coxa era rosa, pai Anderson. Cara, me mata de vergonha. Mas vamos lá. Porque o meu colchão é Topázio, ele não pode ficar sem aparecer. Bom, vamos lá. O que eu queria saber, pai Anderson, acho que é uma pergunta pertinente, é se existe alguma ética velada, alguma ética de quem está colocando ali, jogando os búzios. Tem algo que os búzios revelam, mas que por ser algo que o senhor compreende como muito forte ou que vai impactar muito na vida de quem está perguntando, o senhor não fala? Ou tudo que os búzios revelam ali, o senhor fala para o consulente? Tá. É uma boa pergunta essa aí, tá? Não, meu Deus, pai Anderson, não fala isso não. Não, ele vai se achar agora. Todo programa alguém fala isso. Ele se acha, pai Anderson. Vamos lá. É uma excelente pergunta, porque isso vai de encontro para alguns sacerdotes. Nós que somos iniciados, nós temos o nosso zeuós, ou seja, as nossas proibições que o nosso Odu de nascimento traz, né? O meu Odu de nascimento traz uma primeira proibição. Eu não posso mentir e nem omitir. Então, ou seja, eu tenho que me virar nos 30 para eu passar a mensagem nua e crua. Lógico, com responsabilidade, né? Com muito carinho, né?
porque sim, no jogo de búzios existem alguns odus, onde traz mensagem que a pessoa ela só vai ser feliz se iniciar. Ou tem odus que traz a mensagem que a pessoa está abreviando a vida dela. Então, ou seja, tem bastante mensagem pesada aí, e sim, eu, Pai Anderson, eu tenho que falar. Pai Anderson, e as top 10, quais são os motivos top 10 assim, do senhor, que os consulentes, caso de amor, passando mal, é limpeza espiritual, é querer saber os orixás, quais são os principais motivos para que as pessoas lhe procuram? E eu complemento essa pergunta, quais são os principais motivos que o senhor acha que deve ser procurado? Que são duas coisas diferentes. Ó, é outra pergunta muito boa, né? Um a um. Uma pergunta muito top. Acho que o top 1 de todos é saber quem é pai e mãe de cabeça, né? Só que devemos que ter o entendimento que quando eu abro um jogo de búzio, ele sempre vai ter, na tradição cultura iorubá, tá? Uhum. Ele sempre vai ter ebós para ser feito, porque ebó é vida, ebó é oferenda, né? Sim. Então sempre vai ter alguma orientação e que é de suma importância que essa pessoa saiba e ela precisa fazer. Por quê? Senão a consulta se torna em vão, né? É o que eu explico para todo mundo. É a mesma coisa que você vai no médico, você faz um exame, faz uma consulta, faz um exame e é identificado um problema de saúde cardíaco. E você tem que fazer o tratamento com remédio tal. E você não toma o remédio. Uhum. Né? Então, como eu coloco isso para os meus consulentes? Sugestão. Olha, o jogo sugestiona que para que você melhore isso, isso e isso, você pode fazer isso, isso e isso. Porque eu tiro a responsabilidade minha, né? Não é nada imposto. Olha, se você não fizer, você vai morrer. Não é dessa forma, né? Então o top 1 é pai e mãe de cabeça. E eu acho que o top 2, até por conta do que nós estamos passando no mundo, problemas psicológicos, cara. O que eu recebo de pessoas, o mais interessante vem aí. Pessoas que frequentam terreiro e que não tem respaldo do seu sacerdote ou da sua sacerdotisa e chega aqui, cara, à beira da loucura. Então, ou seja, o problema com o Ori, né? Até porque dentro da Umbanda não se cultua Ori. A gente na Umbanda conhece o Ori, né? A gente faz aquela divisão, escreve orixá, aí divide Ori e Xá, morada do orixá, né? Mas para nossa cultura, Ori é o orixá primordial do ser humano. Sim. Então, ou seja, se esse orixá primordial não tiver equilibrado, muito bem alimentado, a pessoa ela vai ficar desequilibrada e ela vai ter fatalmente problemas sérios de saúde, psicológico, enfim. Então, o que mais eu recebo aqui sem sombra de dúvida, junto com o orixá, né, papai e mamãe de cabeça, são os problemas psicológicos, né? A carência tá enorme, meu irmão. Enorme, enorme, enorme. E junto dela, né, vem a birra, junto dela vem todas essas coisas, né? Porque a gente cuida, né? Ou seja, a minha missão sacerdotal, a casa de Xanguiançã, ela só foi aberta com uma única condição. O terreiro vai abrir se ele for um terreiro para cuidar de pessoas. Caso contrário, não vai ser aberto. Perfeito. Então eu não posso fugir disso, né? Então, sim, cara, às vezes me coloco em saia justa porque as pessoas acabam querendo sair dos terreiros dela para ser filho de santo meu por conta de tratamento, de tato, de fala, né? Sim. Mas, sim, enfim, sim. essas duas aí... Né, Mas, pai Anderson, mas casos amorosos, né? Que a gente entrevistou muitos oraculistas aqui já. Então, o primeiro, top 1 de tarô, baralho,
quiromancia, é amor. O senhor recebe muito consulente com esse tema, amor? Sim. Problemas amorosos? Sim, tem bastante pessoas que procuram a gente com questões amorosas, né? E aí o que eu indico? Oráculo de Quimbanda, né? Ou se não, caso você tenha uma cartomante, uma dadomancia, enfim, qualquer outro oráculo que vai poder auxiliar melhor nesse quesito. Porque pra gente, na cultura iorubá, não que o amor não tem nada a ver, mas não tem como eu, nos meus jogos de búzio, eu falar, olha, o que está te atrapalhando no amor é isso aqui, vamos fazer um trabalho para melhorar isso. Não. Então, o que a gente vai fazer é melhorar o caminho da pessoa, né? Trazer a boa sorte para ela, trazer a felicidade para ela. E se tratando de boa sorte e felicidade, inclui-se amor, dinheiro, família, saúde. Equilíbrio espiritualmente para que o resto possa caminhar. Exato. Bernardo, vamos abrir aqui a caixinha de pergunta? Opa, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Batuque Molina pergunta qual a opinião de vocês sobre a nova moda Prime de incorporar em casa. A opinião nossa não. Aqui quem Tô convidado. Tem que dar opinião é pai antes de Sangu. A minha opinião é quem responde é o convidado. A minha opinião também. Vamos lá, pai antes. Aí vocês dois me colocam numa... Mas aí, pai antes, assim, é a sua opinião. O senhor não está dizendo que está certo ou está errado. A minha opinião... Bom, a minha humilde e sincera opinião, né? Esses sacerdotes, eu vou deixar uma consulta gratuita para eles. Para eu jogar os búzios para eles e a gente tratar do ori deles. Pronto, respondeu. Vamos lá, Roberto. Próxima perguntinha. Pai Anderson, pronto. Enquanto ele lê aí, o Roberto procura a próxima pergunta, eu vou lhe fazer uma pergunta. Jogo online. Existe uma divergência de opiniões, muitos sacerdotes dizem que não funciona, muitos sacerdotes dizem que muitos falam que tiveram que se adaptar na época da pandemia, realmente não concordavam, mas agora foram mais flexíveis, porque como tiveram que se adaptar para ajudar as pessoas, acabaram vendo que funciona. Dentro do IFA, o que é que o senhor fala? Jogo online, confiável? Eu tenho que acreditar 100% não só no jogo online, como no tratamento, né? O meu Arabá, ele é da Nigéria. Então, tem ebó que ele faz para mim que ele tá lá, rapaz. Tem consulta que ele faz que ele tá lá. Ou seja, eu vou estar sendo completamente contra os princípios do que é praticado com a minha pessoa. Então, eu acredito sim que exista o jogo online. É a mesma coisa, não muda nada, até com relação a ebós, dentro do culto tradicional Yorubá Ifá, tá? Lógico que a preferência é que a pessoa esteja conosco. Mas, quando não tem essa possibilidade, e eu cuido de muita gente que é de Fortaleza, que é de Brasília, que é de Minas, né? E graças ao orixá, tudo caminha bem, tudo se resolve. Então, na minha concepção, sim. É plausível, é possível, sim. Vamos para outra pergunta aqui. Heron Cavalcante pergunta se jogo de Meri de Logum pode saber se é rodante ou não. Sim, o jogo de búzios tem alguns odus que traz a mensagem para a gente que sim, essa pessoa ela pode desenvolver a faculdade mediúnica de incorporação, né? Então, sim, é possível sim, com toda certeza. Dá tempo de ler mais uma, Bernardo? Não? Dá, pera só um minutinho. Agora essa é minha. Pai Anderson, no candomblé, o uso do Ifá, ele é feito, o uso do jogo de búzios, ele é usado por homens e por mulheres, né? Babalorixás e alorixás. Originalmente, no culto ao Ifá, o oráculo ele é costumamente usado por homens. Por quê? O culto tradicional Yorubá Ifá, ele é masculino, né? Tanto é que em terra Yorubá, né?
não existe uma mulher que faz iniciação em orixá, né? Aqui no Brasil, nós temos as Yanifá, né? Ou seja, que são mulheres de Babalaôs. E aí elas fazem os rituais, faz iniciação, faz tudo. Na Nigéria não existe isso, tá? Lá é apenas o homem e ponto final, né? Mas por questões éticas, né? Porque a mulher, ela... Tanto é que é uma curiosidade, na Nigéria, uma mulher, ela se torna sacerdotisa por completa quando ela para de menstruar. Porque a mulher menstruada, ela tá com uma energia, assim, 1000 vezes maior que qualquer homem. E aí a gente já quebra milhares de tabus quando fala que mulher menstruada não pode trabalhar no terreiro, mulher menstruada... Imagina, a mulher menstruada, ela sendo bem instruída, ela ajuda demais o sacerdote. Mas demais. Porque ela... Mas, pai Anderson, na sua opinião, eu sei que o senhor eu não quero colocar o senhor em calças curtas para questionar a origem, a ancestralidade. Mas, na sua opinião, existem muitas religiões que ainda seguem alguns tabus porque foram criadas em épocas diferentes, contextos históricos e sociais diferentes. O senhor acha que essa questão do culto ao Ifá, das mulheres não poder usar o jogo, o senhor acha que poderia ser revisto? Existe alguém que reveja isso? Alguém tem poder de rever isso? Poder ninguém tem, né? A gente segue o que Orumilá, que é o orixá principal dentro do culto, ele nos manda através dos odus, né? Dos itãs, das histórias. Então, isso é uma questão cultural, né? Tratando-se de cultura, não tem essa possibilidade. Mas, claro, aqui no Brasil é uma outra cultura, é um outro país, são outros costumes, né? Eu não tenho nada contra, muito pelo contrário, eu acho muito bonito uma mulher à frente de um terreiro que ela faz de tudo. Enfim, eu acho muito bonito, né? Eu, como brasileiro, eu não teria restrição alguma de ser iniciado por mulher, de maneira alguma, né? Mas, seguindo culturalmente, não há essa possibilidade. Entendi. Vamos lá, Roberto? Sua vez. O nosso querido Henrique aqui, já foi entrevistado por nós na Reconnect. Beijo. Abraço. Nego Gerson. Ele perguntou se os búzios preveem o futuro, se o jogo de búzios pode prever o que vai acontecer no futuro. O jogo de búzio, ele não é adivinhatório, né? Ou seja, a gente vai prever algo. Não. O jogo de búzio, através dos odus, ele vai trazer mensagens para o destino daquela pessoa. Então, ou seja, eu joguei para o pai Bernardo, né? Então sai um odu para ele que predestina que na vida dele ele vai ser sacerdote. E que ele vai ser uma pessoa muito bem sucedida, uma pessoa de saúde, porém, ele vai ser uma pessoa de difícil convívio. E para que ele melhore isso, ele deva seguir tais orientações. Ponto. Né? E aí, dentro do Odu, vai falar, olha, pai Bernardo, aqui está dizendo que o jogo fala que você vai ter muito dinheiro. E que esse dinheiro vai ser proveniente a um processo seu, judicial, alguma coisa. E aí ele fala, nossa, mas eu tenho um processo judicial que está muito tempo parado, não sei o quê. Ou seja, o jogo trouxe vitória para ele, né? Agora, o jogo adivinhar futuro, como que vai ser, não. Né? Isso aí não no meu conhecimento, né? Não se aplica. Perfeito. Tem aqui, pai Anderson, vamos lá. O que o senhor acha da disseminação dos cursos online, sejam de Umbanda, Ifá ou outros assuntos correlatados? Existem ganhos? Quais? Perdas? Quais? Eu sou a favor a todo tipo de explanação, né, tratando-se religiosa. Eu também sou tutor e proprietário da plataforma Umbanda Raiz, onde a gente traz ensinamentos de Umbanda de dentro de um terreiro, né, aquilo que pode ser passado para qualquer pessoa que acessar nossa plataforma e vai estar lá disponível. Então, eu não vejo problema. O que eu tenho restrição
é de pessoas que de repente faz curso alguma coisa e ela não pratica ou não praticou aquilo que ensina. E aí, para mim, fica completamente incoerente, né? Sim. Porque se eu vou levar um ensinamento para uma pessoa, eu não posso apenas ter extraído esse ensinamento de livro, de estudo. Se eu não pratiquei, então se o pai Anderson vem nas redes sociais ensinar um banho, eu já tomei esse banho. Sim. Né? Então se eu venho ensinar uma oferenda, eu já fiz essa oferenda. Então, nesse quesito, eu tenho restrição. Sim, se eu sou a favor, sou muito a favor. O que é de benéfico nisso? O conhecimento, a vivência de cada pessoa que está explanando isso. Sem sombra de dúvida. E o lado negativo é justamente isso, é a pessoa ensinar aquilo que ela não viveu, né? Então, na minha opinião, eu acho um pouco complicado. Pai Anderson, inclusive, falar, desculpa, Roberto, inclusive, pai, é a plataforma do Banda Raiz, né, pai Anderson? Isso. O Banda Raiz tá lançando o que é de Preto Velho, né, pai Anderson? Exato. Inclusive, estou no grupo de WhatsApp, viu? Tá vendo aí? Estou no grupo de WhatsApp, então vai lá na Umbanda Raiz. Vai sair aqui, o pai depois manda pra gente, a gente coloca aqui online. Vai sair Umbanda Raiz, muito bacana, curso de Preto Velho. Eu sou suspeito, que eu adoro Preto Velho, então eu vou lá dar uma olhada, aprender um pouquinho com os feras. Eu sei que o Roberto vai falar que a gente já acabando, né, Roberto? Eu queria só uma explanaçãozinha, uma pergunta que eu acho importante para a gente finalizar, porque quando você joga, né, os búzios, sempre há, quase sempre, pelo menos muitas vezes, há uma necessidade de uma limpeza, de um ebó, de alguma solução ali para o que foi visto no jogo. E as pessoas tendem a achar, eu tenho que fazer um ebó, vou morrer, né, eu tenho que fazer uma limpeza, estou amaldiçoado. E que não é necessariamente isso, pelo contrário. É uma forma de lhe limpar, de abrir mais ainda os seus caminhos para que você possa ter uma vida mais, né, mais próspera, no sentido não só material. Mas eu queria que o senhor falasse isso. Quais são ali as soluções que o jogo mostra para as pessoas mais comumente e o que é um ebó, o que é uma limpeza, se é algo realmente como estivesse condenando a pessoa ali ou se é algo que realmente é bom para que a pessoa possa ter uma vida mais fluida. Uma pergunta muito boa também, viu? 2-1. 2-1. Mas essa pergunta é muito pertinente. É muito pertinente por quê? Acabou o programa. Acabou, obrigado. É muito pertinente porque eu recebo diversas pessoas justamente com essa indagação. Eu vou falar sobre dentro do que eu pratico da cultura, tá? Ebó é oferenda, né? E aí nós temos alguns tipos de ebó. Ebó Ariru, né? Ou seja, é uma satisfação. Aquela ancestralidade, ela tá chacoalhada com você e precisamos alinhar. Existe ibó. O que é ibó? Ibó é oferenda. Então, ou seja, eu vou identificar no jogo que aquela pessoa ela tá com falta de sorte. E o jogo orienta para que ela pode fazer um ibó Exu, que é para quê? Que é para aproximar a felicidade, a alegria, o equilíbrio, ou seja, a boa sorte de Exu na vida dela, né? E aí existem dentro da grande mãe ancestral chamada Yamin, tem IPC Yamin, que é para apaziguar o lado feminino, ou seja, da nossa cultura não existe ibó Iku, ou seja, aqueles ibó de vida, ibó de doença. Existem diversos casos, só que tem que lembrar e uma coisa ficar bem frisada. Tudo sai em instrução do jogo, né? E eu tenho uma metodologia particular. Sempre quando eu vou perguntar para o jogo, eu explico para a pessoa que está na minha frente o que é sim, o que é não, o que é talvez. Por quê? Que é para que ela entenda junto comigo o que eu estou perguntando e o que o jogo está falando sim ou não. Porque senão fica uma conversa de doido, né? Só eu falo e a pessoa do outro lado só escuta e tá tudo certo. E não é assim, né? Então, na verdade, a gente pode dizer que o que o jogo lhe solicita são soluções e não problemas, né? São soluções para problemas que você já apresentou na hora da consulta. Exato, exatamente. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham nos reconectado muito. Espero ter quebrado paradigmas, né? Depois já fica o convite aqui pro Paianos falar um pouquinho de Quimbanda, tá? Então, vamos falar de Quimbanda, aí pega fogo, né? Aí o negócio pega fogo.
Então, como a gente veio dizendo, o programa, a Reconnect é para elucidar, para levar o conhecimento geral das pessoas, inclusive das pessoas que são totalmente leigas no assunto. Então, nada impede de, no segundo momento, a gente fazer um segundo programa falando um pouco mais de Ifá, nos aprofundarmos um pouco mais, mas esse primeiro programa realmente é para dar uma elucidação geral para as pessoas e levar a público, né, essa cultura tão bonita, né, que é o culto do Ifá. Depois eu vou te mandar lá uma super indicação do Babalaô, que hoje eu me cuido, tá? Ele tem canal no YouTube também. Enfim, eu tenho certeza, ele vive para isso. Ele foi iniciado com 9 anos de idade, se salvo engano. Hoje ele tem 30 e tantos, né? Ele visita a Nigéria, ou seja, ele é um nigeriano no Brasil. Eu acho que isso aí vai ser... Depois eu faço essa indicação aí que eu tenho certeza que vai ser muito proveitosa. Legal, legal. Obrigado, obrigado. Muito obrigado, Paiantes, pelo seu tempo. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela generosidade de compartilhar, né, o seu conhecimento aqui com a gente, para os nossos reconectados aqui com a nossa audiência. Muito obrigado. Embaixo aí do Pai Anderson, vocês já estão vendo as redes sociais do Pai Anderson, tá? Então, se tem mais alguma dúvida, entre em contato com ele. Ele sempre está jogando caixinha de perguntas. Então, ele realmente ele é muito solícito disso, eu acho muito bacana. Eu vejo ele lá, quase no sucesso. Cara, ele passa 2 dias respondendo tanto de pergunta, só manda para ele. Aí o cara, como é que ele tem... Cara, como é que ele consegue? Eu acho que é de madrugada, o cara responde, mas responde todo mundo. Ele tem essa nobreza de fazer isso. Então, manda lá as perguntas. Inclusive, pai, o senhor pode até criar uma pergunta. O que eu não respondi, pergunta aí. Então, pergunta lá, vai lá no Pai Anderson, faz a pergunta que você quiser, tá? Então, Pai Anderson, muito obrigado. Muito obrigado. As portas do programa estão abertas para o senhor, quando o senhor quiser. Roberto, 80. Meu irmão, pai, amigo, companheiro de bancada de vida. Valeu, valeu. Até amanhã, né? Até amanhã, até amanhã. Então, obrigado, pai. Obrigado, valeu, gente. Pai Anderson. Obrigado. Obrigado, galera. Muito obrigado por vocês estarem convite. reconectados com a gente. Até a próxima reconexão. Até a próxima semana. Valeu.